submissão ou escravidão? Será que você tem entendido o que é estar sob uma missão e isto é uma bênção? Ou será que você tem estado em uma escravidão, achando que é submissão e isto é uma maldição? Nós precisamos de entender os conceitos bíblicos e a submissão é um dos maiores conceitos que nós temos que aprender no nosso tempo, porque a submissão nos dará a honra, nos dará a bênção de Deus, nos dará proteção, nos dará conquista, vitórias, mas também, se nós não entendemos de fato a submissão, nós nos anularemos, atrasaremos os planos de Deus e nós viveremos uma escravidão, e isto nunca é bom e nunca foi pregado por Jesus Cristo, o nosso líder, o nosso Senhor. Então, nesse vídeo eu quero falar com vocês para nós debatermos um pouco aqui sobre esse tema submissão. Eu tenho certeza que pode te ajudar. Você que é homem, mulher, adulto, que começa a entender que de vez em quando nós carregamos um peso, um fardo, nós evitamos muito expressar as nossas opiniões. Muitas das vezes nós vivemos escondendo das pessoas, fazendo mais o que nós não queremos do que o de fato aquilo que nós queremos por causa de opinião alheia, por causa de medo das pessoas. E da onde que isso veio? É um pouco do vídeo de hoje. E eu quero que você deixe o joinha aqui se você gosta desse tipo de assunto. Inscreve nesse canal também se você quiser fazer parte dessa comunidade, onde nós sempre falamos, damos as nossas opiniões no prisma da sabedoria e aprendemos juntos. Eu me peguei pensando nisso, submissão, uma verdade bíblica maravilhosa que foi ensinada por Jesus, que nos dá paz, nos dá proteção espiritual e nos dá muitas vitórias ao longo da nossa vida. Uma pessoa sem submissão, ele vai quebrar muito a cara, vai entrar em coisas que não é para ele. A submissão é uma proteção dada por Deus em nossas vidas. Mas também a submissão hoje, ela tem sido muito mal interpretada por muitas vezes por nós mesmos, pelo povo, pela maioria das pessoas, e nós temos vivido anulando a nossa própria vontade de conquista, de vitória, esse desejo que vem do ser humano de expressar. Todo ser humano tem esse lado que quer expressar algo que vem de Deus. Nós nascemos para governar, isso que está no livro do Gênesis, quando Deus disse para o homem que ele deveria governar sobre a terra, deveria sujeitar a terra. Então, nós temos essa vontade de ser único, e nós somos, de fato, único, individual, e temos as nossas características. Mas, ao longo da nossa vida, nós começamos a entender que nós não somos tão bons assim. Quando nós somos crianças, nós temos essa liberdade, e ela vai sendo reprimida pelos nossos pais e pelas pessoas que foram os nossos tutores. Eles vão ali nos podando, digamos assim. Mas algumas dessas podas não são tão eficazes para a nossa criação, digamos assim, e para a nossa proteção como seres humanos, porque quando nós começamos a desenvolver a nossa vida e começamos a crescer e ter relações sociais com as pessoas, nós começamos a entrar num certo tipo de relacionamento, e aqui quando eu falo relacionamento, eu falo amizades, eu falo colegas de trabalho, eu falo pessoas que estão no seu dia a dia, eu falo parentes também. Existem pessoas que estão no nosso ciclo social que acaba nos ensinando algo que não é tão bom. Eles acabam nos ensinando que se você for você mesmo, isso é um erro. Ou seja, eles começam a te reprimir quando você expressa a sua opinião. Eles começam a dizer que você não é tão bom assim, que você não deveria ser assim, que você não pode buscar isso que você quer. Você começa a ouvir muito não, você começa a ouvir muita repreensão, você começa a ouvir muita cara feia, e o ser humano começa a criar um hábito de analisar o ambiente. A maioria de nós, seres humanos, nós criamos esse hábito de entender as expressões faciais, não como um perito na área, nada disso, mas nós começamos a entender a expressão de alegria, a expressão de satisfação, a expressão de aprovação e a expressão de repreensão, a expressão de ódio. Nós começamos a aprender essas coisas e nós não queremos passar esse tipo de atrito quando se diz respeito a nós recebermos repreensões, recebermos das pessoas uma aversão, uma opinião contrária a nós. E nós começamos a nos prender em uma caixinha de ser bom.
uma caixinha aonde nós dizemos para nós mesmos que eu tenho que ser bom. E para mim ser bom, eu tenho que me anular. Porque se eu me anular, se eu parar de ser eu mesmo, as pessoas vão sentir melhor. Então, o fulano não gosta daquilo. Aí eu paro de ser assim. Ah, o fulano não gosta daquele caminho. Aí eu paro de seguir aquele caminho. Enquanto eu vou me anulando, enquanto eu vou me reprimindo, eu sinto que eu estou sendo bom. Eu sinto que eu não posso entrar em um debate e isso se torna uma prisão. E as pessoas começam a ensinar que isso é normal, que isso é submissão. E nós deveríamos entender esse conceito melhor, porque nós podemos expressar as nossas opiniões e parar de nos anular. E quando nós entendemos os mandamentos bíblicos, nós vemos que foi exatamente isso que Jesus ensinou. Não que nós devemos viver uma escravidão, mas nós devemos viver debaixo de um respeito. Quando a Bíblia fala que nós temos que sujeitar a Deus, quando a Bíblia fala que nós temos que obedecer, ser submisso a Deus, a Bíblia está falando que nós realmente temos que aceitar que Deus tem mais poder, mais autoridade, conhece mais do que nós, sabe mais do que nós, tem mais domínio das coisas do que nós, tem mais condição de entender nós mesmos do que nós mesmos. Isso é até um dilema, mas é a realidade. O ser humano não se entende por completo e Deus tem esse poder. Então, biblicamente falando, a gente tem que ter essa submissão à autoridade de Deus e não ser cegamente dominado pelos homens. Aí já é uma outra história, um outro dilema. Se o homem, ele tem uma autoridade de Deus, ele vai saber governar com essa autoridade. Se o homem não tem, realmente vai ser uma fonte de manipulação social. E aí, se você não entender essa diferença, até onde essa autoridade está indo correto e até onde essa autoridade está burlando as leis do próprio Deus, você vai ser uma presa social, você vai viver debaixo da opinião alheia, você vai viver debaixo do que o fulano disse, você vai viver nos limites que forem impostos para você, você não vai sonhar muito, você não vai crescer muito, você não vai ter as suas próprias criações, você não vai ter o seu tempo de entender o que você pode fazer, você vai ir muito pela opinião nas redes sociais, no que está falando, nos governos, no seu líder religioso, enfim, no que o seu parente diz para você fazer. Se você não entender que a submissão está em obedecer a Deus, entender que Deus é maior e também entender que existe leis sobre nós e as leis também são para nós vivermos de acordo com elas, mas eu tenho que ter o meu crivo de julgamento, o meu crivo de consciência, eu tenho que tinar a minha consciência, é como se fosse um sino que ele tem que tocar, onde eu mesmo tenho que inferir, conferir as coisas, eu tenho que ter essa capacidade racional de analisar até que ponto eu tenho que sujeitar a algo, até que ponto eu tenho que obedecer a algo, e até que ponto que isso aqui se torna uma escravidão. Se você entender essas palavras, você vai sair de uma manipulação gigantesca e você vai se respeitar, ser mais você, entender que você não é melhor do que um, que o outro, mas que você tem os seus sonhos. Isso é muito perigoso, mas cuidado para você não confundir submissão com escravidão. E cuidado para você não sair debaixo da submissão. Você precisa estar debaixo da tutela de alguém, de Deus, o Todo-Poderoso, de leis que nos cercam, de pessoas mais sábias, de pessoas que têm uma visão mais ampla da vida. Nós precisamos nos cercar dessas autoridades porque elas nos ajudam, mas não de pessoas maldosas que usam dessa submissão para anular você. Pensa nisso, reflete e busca em Deus entender mais esse assunto. É um vídeo rápido, mas só para te dar uma abertura de mente, para te dar um padrão de pensamento um pouco diferente. Eu vivo uma submissão ou eu vivo uma escravidão?